Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para pregar nesta noite o glorioso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para nos salvar. Ele é poderoso para resolver todos os problemas insolúveis da nossa vida. Ele está aqui nesta noite para te ajudar. Creia nisso. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versos de 25 a 34. Marcos 5, de 25 a 34. Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Meus prezados irmãos, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho é o Evangelho de Cristo. O Evangelho revela não somente Jesus como Salvador, mas Jesus Cristo como o Deus encarnado, o Filho de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, diz o texto: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Não é somente o Evangelho de Cristo, o Filho de Deus, mas o Evangelho de Deus. E para provar o poder deste Evangelho, para provar a grandeza desse Evangelho, o Espírito Santo usa os 4 evangelistas. E nessa narrativa de Marcos, se você for comigo, por favor, lá em Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso 41, Jesus, ele faz cessar a tempestade. E o propósito desse milagre é revelar que Jesus tem todo o poder sobre a criação e sobre as criaturas. Ele fez cessar a tempestade. E o versículo 41 diz que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos
ato contínuo, dos versos 5, no capítulo 5, do verso 1 até o versículo 20, vai contar o episódio, porque Jesus, depois que saiu dessa tempestade, vem ao encontro dele um homem endemoniado. Mas não era um demônio, era uma legião de demônios que estava destruindo a vida desse homem. E Jesus então expulsa esses demônios. E ele revela aqui que ele não tem somente poder, autoridade sobre a natureza, mas ele tem poder e autoridade no mundo espiritual. Não há nenhuma força maligna que não esteja debaixo da autoridade e do poder de Jesus. Ele liberta os endemoniados. Ele manda e os demônios obedecem. Mas, ato contínuo, Marcos registra a cura dessa mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E aí Jesus, ele tem poder e tem autoridade para curar as pessoas fisicamente. Ele é a ressurreição e a vida. E ele tem poder também para salvar. Para salvar. Eu vou ficar somente nesse episódio dessa mulher. E aqui, essa mulher, ela pode ser comparada, e talvez o Espírito Santo faça com que esses dois episódios se entrelaçam. Porque vem primeiro o pedido de Jairo, para que fosse à casa dele curar a sua filha. E nesse caminho aparece essa mulher. E o texto está entrelaçado. Jairo era um homem de posição social, era um homem rico. Essa mulher é uma mulher anônima, que está falida do ponto de vista financeiro. A filha de Jairo, segundo o registro dos evangelhos, tinha 12 anos de idade. Essa mulher estava sofrendo há 12 anos com essa hemorragia. Jesus resolve o problema dessa mulher, como resolveu também o problema de Jairo. Mas eu queria destacar, primeiro, nos versos 25 e 26, 4 informações sobre essa mulher. Primeiro, ela é uma mulher anônima. Diz no versículo 25, aconteceu que certa mulher, não dá o nome dessa mulher, não dá o endereço dessa mulher, não dá a profissão dessa mulher, não dá se ela era casada ou solteira, só diz que ela era uma certa mulher. Jesus sabia quem era Jairo, mas Jesus também sabia quem é essa mulher. Porque para Jesus não existe distinção e acepção de pessoas. Ele conhece a mim e a você pelo nosso nome. Ele conhece a nossa vida, a nossa identidade, o nosso DNA. Nós somos criados por Ele. Nós nascemos dentro de um propósito eterno dele. Então não existe pessoa anônima para Jesus. Diz amém aí, pode me ajudar? Diz o texto que ela era uma mulher doente, 12 anos, sofrendo com uma hemorragia incurável. Incurável. Diz que muito padecera a mão de vários médicos. 12 anos sofrendo com hemorragia, fluxo de sangue.
O que isso significa, irmãos? Que 12 anos ela vivia uma vida de solidão. Se ela fosse uma mulher casada, ela não poderia ter um relacionamento normal com seu esposo. Do ponto de vista da lei cerimonial, ela não podia participar dos cultos, das cerimônias judaicas. Ela era uma mulher impura. Então essa doença fazia com que ela se tornasse uma pessoa solitária, sofrida. Uma pessoa que não podia ter uma vida, uma rotina normal de uma mulher judaica. Diz-nos o texto que ela era uma mulher anônima, que ela era uma mulher doente, mas que ela era uma mulher falida. Diz o texto aí, veja aí, por favor. O texto é bastante claro. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto o quê? Possuía. Durante esse período de 12 anos, ela gastou todos os seus recursos para tentar solucionar o seu problema e não conseguiu. Os médicos não deram solução para o seu problema. Mas em quarto lugar, diz o texto, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo o quê? A pior. O que é que nós aprendemos aqui? Que essa mulher era uma mulher desiludida. Uma mulher que não tinha mais esperança. E Jesus Cristo, Ele é a esperança daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão desesperados. É quando a minha força se esvai, que Jesus entra na minha história e na sua história, para fazer um milagre. E talvez você esteja aqui nessa noite, você que está nos assistindo aí, você está vivendo uma situação onde você já tentou de tudo, você já fez de tudo, você já gastou tudo, e você continua convivendo com esse problema. Mas é maravilhoso, porque o sofrimento nos empurra para Jesus. Já disse um grande comentarista bíblico, William Hendricks, desse texto, que ele diz assim que a fé brota na necessidade. A fé nasce num contexto de desesperança, de falência dos nossos recursos, da nossa capacidade. Diz o texto, veja aí, versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Curada. Olha que coisa mais supersticiosa. E aí você tem que entender, veja lá, no versículo 24, grande multidão o seguia, comprimindo. Então, muitas pessoas estavam tocando em Jesus. Muitas. Uma multidão em torno dele. Por isso que quando ele pergunta, quem me tocou? Os discípulos ficam estarrecidos, dizendo, mas quem? Todo mundo está tocando o Senhor está aqui pressionado pela multidão. Mas o toque daquela mulher foi um toque diferente. Foi um toque intencional. Intencional. Ela foi ali tocar nele. Não era um toque da multidão, mas havia no coração dela uma intenção. Ela cria que Jesus poderia curá-la.
Esse toque, além de intencional, foi proposital. Esse toque tinha um propósito, que era resolver o seu problema, que era estancar a sua hemorragia, que era resolver aquela situação insolúvel, que trazia sofrimento, falência para aquela mulher. Aquele toque foi um toque pela fé. Ela tocou crendo que Jesus poderia resolver o seu problema. Esse toque foi pela fé. Esse toque foi um toque secreto. Ninguém sabia, só ela sabia. Só ela, no seu íntimo, tomou aquela decisão de tocar. Ela não comunicou a ninguém que tocaria. Ela simplesmente foi lá e tocou. Esse toque vem acompanhado de um senso de indignidade, de um coração quebrantado, de um coração humilde. Meus irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. A mulher creu que se apenas tocasse em Jesus, seria curada. Ela foi, tocou e ficou curada, de forma completa e imediata. Foi uma cura instantânea. Nós aprendemos aqui que Deus recompensa a fé, mesmo sendo uma fé secreta e oculta aos olhos dos homens. Mas Jesus resolve expor aquela mulher. Veja no versículo 30, por favor. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o quê? Poder. Jesus recompensou aquela fé, porque ele vai dizer lá em João que todo aquele que o Pai o trouxer a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquela mulher não foi ali simplesmente tocar em Jesus como se Jesus não a conhecesse, como se Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, não conhecesse a situação dessa mulher, porque Jesus, ele conhece o coração de todo aquele que está desesperado, sem esperança. Ele sabe tudo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus então questiona, virando-se no meio da multidão, perguntou. Ele não pergunta para os discípulos, ele vira para a multidão e pergunta assim: quem me tocou? Foi um toque diferente, foi um toque que fez com que o poder de Jesus se manifestasse na vida daquela mulher. Foi um toque de esperança, foi um toque de fé, foi um toque que fez com que a compaixão de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus se manifestasse na vida daquela mulher. Seria esquisito se Deus não soubesse a quem ele cura, sendo Deus. E eu fiquei pensando,
Por que Jesus deseja que a fé dessa mulher seja revelada? Nós estamos falando sobre ela aqui nesta noite, mais de 2000 anos depois. Jesus quer que nós conheçamos essa mulher. E aqui eu vejo 3 lições, ou 3 razões, porque Jesus quer que essa mulher, que a fé dessa mulher seja revelada. A primeira delas é que aqueles que são abençoados por Jesus são conhecidos por Ele. Jesus não abençoa de forma ignorante, de forma que Ele não conheça aquele que está sendo abençoado. Lucas, capítulo 8, versículo 46, vai nos ensinar aí, por favor. Lucas 8, 46. O que diz o texto? Lucas 8, 46. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o quê? Poder. E diz o versículo 47, vendo a mulher que não podia o quê? Ocultar-se. Irmãos, Deus, na sua soberania, no seu poder, Ele quer que aquela mulher dê um testemunho público de que ela recebera o poder, a manifestação da cura na vida dela. Segunda razão é que aqueles que são abençoados por Jesus devem testemunhar aos outros, glorificando o nome de Deus. É tão bonito isso, porque essa mulher, veja aí no versículo 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe o quê? Toda a verdade. O seu pensamento, a sua intencionalidade, a sua necessidade. E aqui entra uma coisa muito interessante que Davi nos ensina lá no Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. O que diz lá? Dá para colocar na tela? Salmo 50, versículo 15. O que diz aí? Vamos ler juntos? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me... Preste atenção, todo o livramento que Deus opera na nossa vida tem que gerar glórias o quê? A Deus. Foi Deus que fez, foi Jesus que fez. Eu fui alvo da tua cura. O poder do Senhor se manifestou na minha vida. E diz o texto que ela se prostrou diante dele, se lançou aos seus pés, em atitude de humildade, de adoração, reconhecendo que aquilo que aconteceu na vida dela foi um ato glorioso, soberano, poderoso de Jesus Cristo na sua vida. Mas eu vejo uma terceira razão. A primeira, aqueles que são abençoados por Jesus são conhecidos por Ele. Aqueles que são abençoados por Jesus devem testemunhar aos outros, glorificando o nome de Deus. Mas há uma terceira razão aqui. Aqueles que são abençoados fisicamente
precisam ser curados espiritualmente. E esse versículo 34 está cheio de um conteúdo teológico maravilhoso. Primeiro, Jesus a chama de filha. Filha. Mesma expressão que Jesus chama os apóstolos, os discípulos, lá em João capítulo 21. Filhos. Filhos. Significa que essa mulher, ela não teve apenas uma fé para receber uma cura física. Veja o que diz o texto: a tua fé o quê? Te salvou. É uma fé salvadora. E essa fé salvadora é um dom de Deus. Não é uma fé mística, não é uma fé simplesmente para atender interesses físicos. Ela creu em Jesus, ela creu que Jesus era o Filho de Deus. Ela creu que Jesus poderia resolver o seu problema. Irmãos, Jesus reconhece que a sua fé foi o instrumento pela qual ela recebeu não somente a sua cura física, mas também a cura espiritual. Jesus, certa vez, ensinando sobre a renúncia que nós devemos ter nessa vida para entrar no céu, ele disse: se a tua mão, se o teu olho, se o teu pé te faz tropeçar, arranca-o. Porque é melhor entrar sem um olho, sem uma mão e sem um pé aleijado do céu, do que você ser inteiramente jogado o quê? No inferno. De que adianta o sujeito receber as bênçãos providenciais de Deus, se não receber a bênção maior da salvação? Muitos tocaram em Jesus, muitos comprimiam a Jesus, mas somente essa fé, a fé dessa mulher, que era uma fé salvadora, fez com que um milagre de Deus acontecesse na sua vida. Eu acho isso lindo, porque ele diz: filha, a tua fé te salvou. E aí ele termina: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vai-te em paz. Jesus jamais diria isso para ela, se não tivesse acontecido na sua vida a justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não há paz para aquele que não tem Jesus. Jesus diz: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz aqui é a paz de Cristo, que foi pregado hoje pela manhã aqui, que excede todo entendimento. É a paz com Deus, mas é a paz de Deus também. É a paz de Deus. Vai-te em paz. Você está curada. Você está reintegrada à normalidade do dia a dia. Você está reintegrada ao seu relacionamento familiar. Você agora está reintegrada também ao culto, à adoração. Eu quero desafiar você aqui nesta noite. Se você está precisando de Jesus nessa noite, Ele está aqui para te salvar, para te curar,
para te libertar. Vamos ficar de pé? Quero convidar o pessoal dos hinos.